Tá bem. Boa Tá? noite a todos. Agradeço muito o convite de estar aqui. É sempre muito bom falar, né, do trabalho, ter trocas também sobre ele, escutar impressões. E, enfim, conversei até antes com o David que eu gostaria que essa fala fosse mais uma conversa, assim, uma conversa com vocês. Não só um monólogo deu aqui falando, mas sempre que quiserem interromper, sintam-se à vontade, ou se quiserem fazer alguma pergunta, colocar algum comentário ali no chat, fiquem bem à vontade. Bom, eu fiz uma apresentação para contar um pouco dessa minha trajetória na fotografia e falar da minha pesquisa atual. Tentando manter alguma linearidade temporal, mas nem sempre, porque às vezes as coisas acontecem de uma maneira meio embaralhada mesmo. Mas, enfim, tentei construir de uma forma a mostrar para vocês um pouco esse fluxo de pensamentos que compõem o meu trabalho, minha pesquisa, minha vivência, assim, nas artes e na fotografia. A minha pesquisa, então, chama A Poética dos Fungos. Ela foi realizada na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em artes visuais, na área de concentração em poéticas visuais e a nível de mestrado. Essa pesquisa foi realizada com apoio da CAPES. É importante mencionar, né, nesse momento em que a universidade pública e os órgãos de pesquisa estão sofrendo tantos ataques. É importante ressaltar, né, a importância de que eles continuam existindo. Eu coloquei um pouco aqui da minha trajetória na fotografia para contextualizar de onde surgiram essas questões, né? De como eu comecei a me interessar por esse tema, enfim, o contexto em que a fotografia surgiu na minha vida também. E eu sou natural de uma cidade chamada Lajeado, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Tem cerca de 70 mil habitantes, é uma cidade pequena. E eu comecei a fotografar quando eu tinha uns 15, 16 anos. Isso foi por volta de 2005, 2006. Comecei a fotografar com uma câmera muito simples do meu irmão, assim, uma Cybershot. E naquela época eu fazia muitos autorretratos. Naquela época ainda não se chamava de selfie, né? Mas era algo muito presente como um método de me ver mesmo de uma maneira diferente, de olhar para as coisas de um modo diferente, né? Porque não sei se alguém aqui é de uma cidade pequena, mas o contexto às vezes é bem claustrofóbico e não nos apresenta muitas perspectivas. Então, a fotografia para mim foi muito. Aconteceu bastante atrelada com. Quase assim, com o surgimento da internet, né? Com a popularidade da internet naquela época. Hoje parece um pouco besta de falar isso, mas naquela época ainda não era algo tão comum. E aí eu comecei a fotografar e publicava essas fotos no Fotolog. Então, eu comecei a fotografar com uma câmera digital, né? E aos poucos eu fui migrando também para fotografia analógica. Eu sempre tive um interesse por essas pequenas existências e pensar também nos fluxos assim de transformação. Eu tinha um interesse por fotografar esses pequenos animais mortos e tentar ver alguma beleza nisso também como parte de algo além, né? E isso também foi um processo interessante do meu mestrado, porque me fez olhar assim para esse caminho, para essa trajetória
e eu pude ver melhor algumas coisas que estão presentes no meu trabalho há bastante tempo. Por exemplo, essa foto de 2012, eu já registrei um e, enfim, coloquei uma purpurina ali para trazer essa ideia do encanto que pode ter nessa degradação, essa transformação. Era uma coisa que ainda não estava tão clara para mim naquela época, mas que foi se revelando ao longo do tempo, ao longo dessa pesquisa. Aqui já é um autorretrato analógico. É algo que eu tenho feito menos, assim, ultimamente, mas ainda está presente também no meu trabalho. E também utilizando a técnica da sobreposição, que é uma coisa que eu gosto muito na fotografia analógica. Entre essas imagens, eu trouxe alguns trechos de autores que foram guiando de alguma forma essa pesquisa, que eu percebi conexões entre esse caminho e os temas que, enfim, me interessam. E um deles é o David Lapujade, que fala sobre a filosofia de Etienne Souriau. Ele diz: um ser pode participar de vários planos de existência como se pertencesse a vários mundos. O indivíduo existe neste mundo. Ele existe como corpo, existe como psiquismo, mas também existe como reflexo em um espelho, como tema, ideia ou lembrança no espírito de outro. Tantas maneiras de existir em outros planos. Nesse sentido, os seres são realidades plurimodais, multimodais. E aquilo que chamamos de mundo é, de fato, o lugar de vários intermundos, de um emaranhado de planos. Nesse sentido, eu penso muito na potência que teve esse ambiente da internet para mostrar o meu trabalho naquela época. E isso, inclusive, proporcionou a participação em um filme chamado Os Famosos e os Doentes da Morte, do Esmir Filho, um diretor de São Paulo. Foi feito em 2008, então na época eu tinha 18 anos e ainda morava naquela cidade do interior. E foi muito doido, assim, aquela experiência de participar de algo tão grande, potente, e que ajudou a me fazer acreditar mais no meu trabalho, inclusive, como um trabalho artístico. Inclusive, esse filme participou de vários festivais na época e foi até o Japão. E lá eles conheceram meu trabalho e gostaram Luane, muito. só Oi? te interromper um pouquinho, fizeram uma pergunta aqui sobre Sim. as fotos, sobre a sobreposição de imagens. A pergunta é se você faz na hora, com a fotografia analógica, ou você faz depois. Uma pergunta técnica. No caso, eu faço na hora. Tem diferentes formas de fazer, né? Tem técnica de, por exemplo, fotografar o filme inteiro e depois colocar ele de volta na câmera e fazer de novo. Ou também tem a técnica de fazer na ampliação, por exemplo. Mas no meu caso, eu faço uma foto e logo depois a outra. E a câmera que eu uso, ela facilita esse processo, porque ela tem a opção de fazer a sobreposição. É uma Canon 3000, se alguém tiver interesse, enfim. É Legal, interessante esse recurso. legal. Sempre que tiver perguntas, vou te pedir para ler, porque eu não estou acompanhando o chat aqui, tá? Tá, pode deixar. Então, na época, aconteceu essa exposição no Japão e, enfim, isso me fez, não só por essa exposição, mas como um símbolo de um trabalho com alguma potência que eu não enxergava antes, assim, porque para mim era muito, enfim, o que eu fazia ali no quintal da minha casa, no quintal da casa da minha mãe. E então eu fui insistindo um pouco mais nesse caminho, assim, da fotografia. E por volta de 2013, eu comecei a fotografar mais com o filme.
E comecei a olhar também mais para essas pequenas existências, né? Para esses seres que estavam ali pelas bordas e que me chamavam a atenção e eu não sabia exatamente por quê. Mas conforme eu fui estudando mais sobre eles, eu percebi que eles são seres muito importantes assim para os ciclos da natureza, né? Porque eles têm essa função essencial de decompor a matéria, né? De transformar o mundo. Então, a percepção como testemunha dessas pequenas existências. E aqui trago de novo o Lapujade. Definitivamente, a filosofia de Surriot talvez seja tanto uma filosofia do direito quanto uma filosofia da arte. Talvez até a arte esteja inteiramente a serviço do direito. Tornar mais reais certas existências, dar a elas uma posição ou um destaque particular. Não é um meio de legitimar sua maneira de ser, de lhes conferir o direito de existir sob determinada forma? Então, achei muito bonito isso, assim, de ver a fotografia também como essa potência de dar a ver, né? Algumas coisas que, às vezes, nossos olhos não prestam atenção. É uma forma de dar importância para esses seres, que muitas vezes são tão pequeninos. Aqui já trago mais assim o tema da minha pesquisa, que é porque temos a ideia de que tudo aquilo que está do lado de fora do nosso corpo físico é algo separado de nós. De acordo com a Anna Tsing, que é uma antropóloga que eu gosto muito, assim, é uma das principais referências da minha pesquisa. Ela diz que a separação que o ser humano concebe como natureza ou meio ambiente é uma separação artificial, pois a natureza humana é uma relação entre espécies, tanto do ponto de vista biológico quanto cultural. Somos compostos, inclusive, de muitos seres que habitam nosso corpo e integram os nossos sistemas internos, como é o caso dos fungos e das bactérias, por exemplo. Aqui algumas imagens que eu fiz também com câmera médio formato. Quando penso na beleza e no mistério dos fungos, eu penso principalmente na sua capacidade de transformar. É esse o motivo mais intenso de meu encanto. É preciso transformar a matéria. A matéria física, a matéria do pensamento, a matéria do olhar. Como ressalta de novo a Anna Tsing, os fluxos mobilizados pela digestão micelial são, ao mesmo tempo, narrativas de degradação e criação. A decomposição que configura ou torna possível novos mundos para outros organismos. Então, para mim é muito interessante pensar na criação que existe, né, a partir daquilo que a gente vê só como uma decomposição ou destruição, né? É uma etapa de um processo de transformação, na verdade. Aqui algumas sobreposições que eu fiz com fungos. E geralmente as minhas imagens eu faço muito com amigos, assim, com pessoas muito próximas de mim, em passeios que a gente faz juntos, em pequenas viagens aqui pelo estado ou em outros lugares. Gosto muito de descobrir e de ter essas experiências com amigos e Tem uma, pessoas próximas. Tuane, tem uma pergunta aqui da Célia Soares, Sim. se as imagens sofrem algum tipo de manipulação digital ou apenas sobreposição de imagem. Então, a sobreposição ela é feita no filme mesmo. Eu costumo editar assim as minhas imagens, eu escaneio elas em casa. A parte da revelação é algo que eu ainda não sei fazer sozinha, mas a parte da digitalização eu faço em casa, eu tenho um scanner de negativos. Então eu sempre edito sim elas um pouco no Photoshop, assim, para mexer algo na luminosidade, alguma coisa nas cores às vezes, mas é bem pouco assim. Muitas pessoas acham
que a sobreposição em si é uma montagem, né? Mas não é. É só esses pequenos ajustes. Vou fazer uma pergunta. Numa outra imagem tem uma descrição assim: me entrego ao místico do universo, né? E aqui tem essa sobre simbiose entre os seres e os sonhos, né? Sim. Então dá a impressão assim que tem alguma coisa que está fora da sua imagem, né? Tem seres, elementos, alguma coisa que a imagem não está captando e que você está se relacionando. Como que é isso? Eu acho que essa questão desse algo onírico, assim, que envolve algo místico que não é exatamente captável em imagem, está presente, sim, no meu trabalho e até na minha forma de ver o mundo, assim. Acho que existe algo mágico aí, sabe? Não sei dizer exatamente o que é, mas é algo que me interessa, assim, e que me faz criar. E essa parte das legendas, dos títulos, né, que eu coloco nas imagens, é um processo interessante para mim, porque. A boca, vamos pedir umas esfirras. Fala com seu pai, tem pão. Gabriel, tô numa. Ops. Acontece. Não é algo que eu penso quando eu estou fazendo a imagem, por exemplo. É algo que me vem quando eu olho para ela de novo, assim, quando eu reencontro essa imagem. E é ali que eu tento captar assim, o que é que ela tem a me dizer, sabe? O porquê eu fiz essa imagem, o que me captou naquele momento e o que eu quero passar com ela também. Legal. Outro teórico que me acompanhou bastante nessa pesquisa é o Paul Stamets, que na verdade ele é biólogo especializado na área da micologia. Ele tem um livro maravilhoso chamado Mycelium Running, e ele diz o que há de mais emocionante na micologia é que a profundidade do conhecimento não descoberto que se apresenta diante de nós é mais vasta do que nossas mentes podem imaginar. À medida que massas terrestres e cadeias de montanhas se formam, gerações sucessivas de plantas e animais nascem, vivem e morrem. Os fungos são espécies-chave que criam camadas de solo cada vez mais espessas, que permitem que as gerações futuras de plantas e animais floresçam. Sem fungos, todos os ecossistemas falhariam. Os fungos ainda são seres bastante desconhecidos, né? Até para a ciência, assim. Mas eles têm chamado cada vez mais a atenção dos pesquisadores e que têm visto cada vez mais a importância deles para formar mesmo esse ambiente em que a vida no planeta é possível, né? Porque já se comprovou que muitos deles são capazes de decompor rochas, por exemplo. E mais recentemente até tem descoberto algumas espécies que são capazes de decompor plástico e até radiação. Então, eles são muito importantes mesmo. Mas o que me atrai também, você perguntou, né, sobre esse universo místico, eu acho que é justamente esse mistério que me encanta também, sabe? Porque eu sinto que eles são seres que a gente não consegue compreender ainda muito bem. E a gente conhece muito, muito, muito pouco. É uma pequena porcentagem, assim, das espécies que foram descritas pela ciência. Então, até falo sobre isso, assim, na minha pesquisa, que o meu amor pelos fungos é também um amor pelo mistério, assim, por esse universo tão desconhecido. Dá a impressão que eles sustentam a vida, né? Oi, São, desculpa, que travou um são pouco. quase invisíveis, né? E a impressão é que dá que eles sustentam a vida, né? Exatamente. Como as bactérias do nosso corpo, né? Se a gente tirar todas, a gente pode morrer, né? Inclusive, isso também é um tema que me interessa muito, assim, pensar como nós somos feitos de muitos seres também, né?
A gente acha que é um ser único, mas a gente é feito de muitas coisas, muitos pequenos seres. Legal. Tem uma pergunta aqui. Se você tem alguma, foi influenciado, tem alguma referência do Annie Michaels, Ah, sim, a do Wayne Michaels, eu acho. Wayne Michaels. Gosto muito do trabalho dele, sim. Eu acho que. Não sei se o meu tem uma relação direta, mas eu fico honrada se me disserem que tem, porque eu gosto muito dele e acho muito lindo, assim, tudo que ele faz. É, a pessoa, o Caio perguntou porque ele achou que a estética da moldura branca tem relacionou com o trabalho através da moldura branca que você usa. Ah, mas isso não é uma questão tão importante, assim, não é algo tão presente no meu trabalho, é mais nessa apresentação mesmo, a questão da moldura. Seguindo aqui, gosto muito dessa frase do Bergson também, que ele fala sobre a mudança, né? A mudança, se consentirem em olhar para ela diretamente, sem véu interposto, logo lhes aparecerá como que pode haver de mais substancial e duradouro no mundo. Sua solidez é infinitamente superior à de uma fixidez que não passa de um arranjo efêmero entre mobilidades. Então, pensar nessa mudança, na transformação que é o que rege o mundo, né? Quando a gente acha que as coisas são estáticas, na verdade elas não são. Isso me interessa muito, assim, pensar nessa impermanência, na transitoriedade, né, das coisas. E em 2016 eu fiz uma publicação artesanal chamada Impermanência, na qual eu publiquei algumas dessas imagens também de cogumelos e envolvendo essa sensação, né, dessa transitoriedade como algo que a gente poderia aprender a amar. Aqui mais um trecho da Anna Tsing, que ela fala como um encontro se torna um acontecimento, isto é, maior que a soma de suas partes. Uma resposta é contaminação. Estamos contaminados pelos nossos encontros. Eles mudam quem somos enquanto abrimos caminho para os outros. À medida que a contaminação muda os projetos de criação de mundos mútuos e novas direções podem emergir. Todo mundo carrega uma história de contaminação. A pureza não é uma opção. A importância de manter a precariedade em mente é que nos faz lembrar que mudar de acordo com as circunstâncias é essencial para a sobrevivência. É até engraçado, né, falar disso agora, assim, nesse momento que a gente está vivendo, que, enfim, se deu bem no meio do meu processo de pesquisa e também me fez pensar muito, né, na importância de falar sobre isso também, de contaminações, né? Porque enquanto a gente está tentando se proteger a todo custo de uma contaminação, a gente é feito de tantas outras, né? Como é difícil viver isolado de tudo. E também penso muito na importância que ela mesma diz, de manter a precariedade em mente, né? Que as coisas estão mudando o tempo todo e talvez a regra do mundo agora seja mesmo essa precariedade, instabilidade, essa incerteza. Então, em 2016, eu comecei a fazer esses primeiros experimentos envolvendo fungos, não mais só como o objeto retratado, mas sim como agentes criadores na fotografia. Isso aconteceu porque eu me formei em jornalismo na graduação e eu trabalhei durante 6 anos na Univates, que é a universidade em que eu me formei, em Lajeado. Eu trabalhei na assessoria de imprensa da instituição. Então, eu fazia muitas matérias sobre as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas lá. E isso me fez ter contato com várias áreas diferentes da minha,
o que foi uma experiência muito rica e interessante, assim. E lá eu conheci um professor que trabalhava com fungos, o Walter Beis da Silva. E ele pesquisava para a área da biologia, assim, da biotecnologia, focado numa questão de produção de alimentos. Mas quando eu tive essa ideia de tentar aplicar eles nas fotos, eu lembrei dele, eu pedi se ele estaria disposto a me ajudar, assim, com esses primeiros experimentos. E ele topou, foi super generoso, assim, em compartilhar o tempo dele para isso. Agradeço muito. E aí eu gostei muito do resultado visual daquilo e pensei que aí poderia ter um tema, assim, a ser mais explorado. Essas foram as primeiras imagens que eu fiz em conjunto com eles, né? Em conjunto com os fungos. E aí, até essa é outra coisa legal de comentar, assim, que na pesquisa, muitas vezes a gente começa com uma ideia, mas ela vai se transformando ao longo do processo, né? A gente vai descobrindo caminhos, olhando melhor para algumas coisas, recebendo sugestões e no início da pesquisa, ela estava muito focada em uma ideia, que era relacionar com a questão do sublime. Porque eu comecei a pesquisar um pouco mais esse conceito e até utilizo ele ainda na dissertação, mas não mais como o ponto central da pesquisa, e sim como um momento de um capítulo. Mas acho interessante que o Burke traz essa noção que essa é a origem do poder do sublime, que, longe de resultar de nossos raciocínios, antecede-os e nos arrebata como uma força irresistível. O assombro, como disse, é o efeito do sublime em seu mais alto grau. Os efeitos secundários são a admiração, a reverência e o respeito. O sublime nas artes, principalmente, ele está muito vinculado a uma ideia de grandiosidade, né? Por exemplo, pinturas em que retratam, enfim, a imensidão das montanhas e do mar, como essa ideia de infinito, né? De algo que é muito além do nosso alcance humano. Mas aí eu comecei a perceber que essa ideia de imenso também pode estar naquilo que é ínfimo, né? E os fungos, para mim, são muito esse símbolo também de algo que a gente não consegue alcançar, porque eles estão por toda parte. Aqui, uma imagem que eu fiz numa viagem que eu fiz para o Peru, entre 2016 e 2017. Já introduzindo um pouco esse tema das montanhas, né? Porque a série do mestrado chama Estudos sobre Fungos e Montanhas. E eu acho que foi bastante ali que eu comecei a fazer essa relação, assim, entre escalas, de pensar que o ínfimo é imenso também e vice-versa. Aqui é uma sobreposição com uns fungos que estavam em uma pedra. Então, ele traz essa ideia. Entretanto, pode não ser de todo ocioso acrescentar essas observações acerca da magnitude que, assim como a dimensão extremamente grande e sublime, também o é a máxima pequenez. Quando atentamos para a divisibilidade infinita da matéria, quando seguimos a vida animal até os seres extremamente pequenos e contudo organizados, que escapam à mais minuciosa investigação dos sentidos, quando levamos nossas pesquisas mais longe ainda e refletimos sobre aquelas criaturas tão ínfimas e a escala continuamente decrescente da existência, onde se perdem tanto a imaginação quanto os sentidos, ficamos pasmos e atônitos ante as maravilhas do infinitamente pequeno e não podemos distinguir o efeito desse máximo de pequenez da própria vastidão. Pois a divisão pode ser infinita, como a adição, dado que não se consegue mais atingir a ideia de uma unidade perfeita, tanto quanto de um todo completo ao qual nada pode ser acrescentado. Então, quando eu li esses trechos do Burke, fez todo sentido para mim, assim.
Mas foi bastante quando eu levei a pesquisa para qualificação, que é essa etapa que tem no meio do processo, que é apresentar a pesquisa em andamento, né, para a banca. Eu percebi que não era exatamente sobre isso, que a minha pesquisa era além, né, de pensar esse conceito do sublime, mas também poderia mantê-lo ali. Aqui, mais uma sobreposição que eu fiz lá nessa viagem, que também é brincando um pouco com esse jogo de escalas, né, entre um cogumelo e uma montanha. Inclusive, fiquei surpresa de ver que mesmo aos 5.000 metros de altitude, existem cogumelos. Eles estão realmente por toda parte, até na neve. Aqui é uma outra publicação artesanal que eu fiz em 2017, chamada Dos Imensos Dias em que Fomos Tão Grandiosamente Pequenos. Ela foi justamente feita com as fotos dessa viagem, de uma parte dessa viagem, que foi uma caminhada que eu fiz com os meus amigos ao redor de uma montanha durante 4 dias, entre os 4.000 e 5.200 metros de altitude. Então, foi uma experiência bastante marcante na minha vida, assim. E aí eu também decidi brincar um pouco com esse jogo de escalas ao fazer essa publicação num formato bem pequeno. Essas fotos são no tamanho 7x10, mais ou menos. E, inclusive, um dia uma pessoa me disse que interessante essa sensação de segurar uma montanha na palma da mão. E eu gostei muito disso. Aqui um trecho do Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano que é bastante referência para mim também. Tem um livro dele que é maravilhoso, chamado A Vida das Plantas, que ele fala muito sobre contaminações e contágios. E ele diz: tudo está em tudo. Essa mistura faz do mundo e do espaço a realidade de uma transmissibilidade e de uma tradutibilidade universal das formas. Mas o que chamamos de transmissão não é mais que o eco dessa inerência recíproca de toda coisa em toda outra coisa. O mundo é um contágio perpétuo. Acho muito linda e forte essa frase. Tudo no mundo produz mistura e se produz na mistura. Tudo entra e sai de toda parte. O mundo é abertura e liberdade de circulação absoluta, não lado a lado, mas através dos corpos e dos outros. Viver, experienciar ou estar no mundo significa também se fazer atravessar por toda coisa. Sair de si é sempre entrar em alguma coisa de outro, em suas formas e em sua aura. Voltar para dentro de si significa sempre se preparar para encontrar todo tipo de formas, de objetos, de imagens. Durante essa viagem também aconteceu um fato inusitado, que eu levei só a minha câmera analógica e pelo meio da viagem, assim, depois de uns 2 meses, a gente estava numa casa em Cusco e lá era comum faltar água no turno da noite. E aí teve um dia que a torneira do banheiro do nosso quarto ficou aberta. E quando a água voltou pela manhã, a parte que estavam os meus filmes, que estavam numa bolsa no chão, ficou totalmente inundada, assim. E eu fiquei muito triste com aquilo, assim, pensando que, enfim, tinha estragado tudo. Mas eu decidi esperar voltar para o Brasil para revelar eles. E isso aconteceu 2 meses depois. E quando eu revelei, surgiram essas manchas que eu achei muito interessantes, que provavelmente foram causadas por algum tipo de fungo também. Então, acho muito lindo, assim, essa abertura ao acaso que a fotografia analógica nos traz, né? E essa coisa também de lidar melhor com os erros, né? Ou que tecnicamente poderia parecer um erro, mas eu acho que é um outro tipo de afeto que a gente cria com a imagem, né? Porque
aquelas imagens são os únicos registros que a gente tem. Tony, tem uma pergunta aqui da Ariane Rocha, que é a seguinte: quando você cocria com os fungos, a foto acaba se desintegrando ao longo do tempo. A foto acaba se desintegrando ao longo do tempo também? Há alguma mudança depois de anos que a foto foi tirada? Sim. Tem essa situação também? Então, nesse caso em que o fato aconteceu antes da revelação, acho que é um tipo de processo, né? Porque a transformação do filme aconteceu antes do momento da revelação, né? Provavelmente depois ele vai continuar mais estático, digamos. Mas no caso das fotos em que eu distribuo ali o meio de cultura para os fungos se proliferarem, sim, eles continuam se espalhando sobre a imagem, e muitas vezes desintegram ela, assim, bastante. Mas outras vezes também acontece deles se espalharem durante algum tempo e depois param, assim, em determinado estágio desse avanço. Porque isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, assim, também, os climas mais propícios, né, para eles se proliferarem. E quando, de alguma forma, termina o alimento para eles, acho que eles também pausam, né, esse avanço sobre a imagem. Mas muitas delas acabam se desintegrando mesmo. E Você, aí, o registro que eu tenho são as fotos, né, que eu faço depois. tá. Pode falar. Então, se você faz alguma coisa com mais intenção, assim, de repente guardar o negativo em algum lugar úmido, ou as fotos, o papel, não sei, aplicar algum químico, algum produto, ou expor aos próprios fungos, Como assim? Não entendi a pergunta. você, se você faz algum tipo de intervenção mais incisiva, assim, nos negativos ou na imagem, que a gente sabe que tem trabalhos assim que as pessoas enterram o negativo, jogam na Sim. no mar. No meu caso, eu nunca trabalhei com o negativo, eu sempre trabalhei com as fotos impressas já. Inclusive, vou mostrar algumas aqui depois. Ah, Vou legal. mostrar mais as fotos com os fungos mesmo. Aqui é mais um prelúdio de tudo isso, assim. Tem uma pergunta aqui, uma curiosidade. Quanto tempo durou essa viagem em volta da montanha? Essa viagem até o Peru durou 4 meses, porque a gente foi por terra, desde Porto Alegre até Cusco. Então, no total, foram 4 meses. A gente ficou um tempo morando lá e mais um tempo em outras cidades pelo caminho. Mas ao redor da montanha foram 4 dias. Legal. Outra teórica bastante importante para o meu trabalho é a Donna Haraway. Ela fala sobre o conceito de simpoiese. Ela diz: simpoiese é uma palavra simples, significa fazer com. Nada se faz sozinho, nada é realmente autopoético ou auto-organizado. Ela, de alguma forma, não exatamente contrapõe, mas complementa o conceito de autopoiese, muito comum na ciência, que diz que cada ser existe por si só, né? Tem a sua própria existência como um ser sozinho. Mas ela diz que não, que na verdade tudo é um conjunto de existências, né? E ela diz: nós relacionamos, conhecemos, pensamos, criamos mundos e contamos histórias com outras. Com outras histórias, mundos, conhecimentos, pensamentos, anseios. O mesmo acontece com todas as outras criaturas da Terra, e em toda nossa diversidade alegre de especulações e obstáculos que quebram categorias. Outras palavras para isso poderiam ser materialismo, evolução, ecologia, simpoiese, história, conhecimentos situados, desempenho cosmológico.
mundo da arte científica ou animismo, completos com todas suas contaminações e infecções conjuntas por cada um desses termos. As criaturas estão em jogo, umas com as outras, em cada mistura e rotação da pilha de composto terrano. Somos compostos, não pós-humanos. Habitamos as humosidades, não as humanidades. Filosoficamente e materialmente, sou uma compositora, não uma pós-humanista. Criaturas, humanas ou não, tornam-se umas com as outras, se compõem e se decompõem, em todas as escalas e registros de tempo e outras coisas, em emaranhados simpoéticos, no mundo terrestre e no mundo do desenvolvimento evolucionário ecológico. Então, fiquei pensando muito nessa teoria em relação a esse trabalho também de cocriação com os fungos, né? E ela também fala sobre o termo holobiontes como um termo geral para substituir essa ideia de unidades ou seres, com o objetivo de caracterizar assemblagens simbióticas em qualquer escala de espaço ou tempo. E essas formas de existências conjuntas seriam um tipo de simbiose, considerando que simbiose não é um sinônimo para benefício mútuo. Ela, de alguma forma, contrapõe um pouco a noção da ciência, da área da biologia, que meio que supõe que as simbioses sejam como se fosse um contrato social, assim, um acordo mútuo, que todas as partes se beneficiam da mesma forma. Ela diz que a simbiose, cada vez mais, se percebe que ela é muito importante na geração de novidades, né? De gerar descontinuidades no fluxo. Então, ela diz que a simbiose talvez seja a regra e não a exceção. Acho muito bonito isso. Tuane, tem aqui algumas pessoas perguntando a referência dessas citações da dona. Ah, sim, pois é, eu acabei não colocando as referências no final, mas se quiserem entrar em contato comigo depois, eu inclusive posso enviar minha dissertação para quem tiver interesse em ler. Eu ainda não tive a banca de defesa final, vai ser no dia 2 de março, então está sendo bom também falar sobre o trabalho agora, como um ensaio já para esse momento. Mas, para quem tiver interesse, eu posso mandar o trabalho depois para ler. Aí lá tem todas as referências. Tá legal. Aqui mais umas imagens dessa série, estudos sobre fungos e montanhas. Aqui, por exemplo, eu achei muito interessante essa certa confusão que os fungos causaram na imagem, assim, de não saber exatamente o que é a foto e o que é o fungo, né? De como eles se misturaram com a neve. E como a O gente não fungo é pra consegue fazer parte da foto, no caso. Oi? Como assim? Tem uma foto no fundo ali, no caso. Não é a foto do fungo? Não, deixa eu ver um bagulho. Pensei que tinha umas montanhas. É uma montanha. Para quem tá perguntando. É uma montanha, é uma foto de uma montanha em que eu proliferei fungos sobre ela. É uma foto impressa, e aí esses fungos transformaram a imagem e eu fiz um outro registro dessa transformação, no caso. Aqui dá para entender um pouco melhor um cantinho da imagem. Aqui é outra dessa série. Em 2019, eu participei de uma exposição coletiva com um trabalho dessa série. E eu fiz uma espécie de foto-instalação, assim, que eu coloquei, no caso, a foto de registro, que vocês acabaram de ver. E coloquei também a foto com os fungos, para que as pessoas pudessem observar com uma lupa, ela já num outro estágio, né? E também coloquei uns pequenos cogumelos que eu encontrei num desses passeios pela floresta. E como uma composição dessa obra, assim, para as pessoas observarem também.
E aí, depois de um tempo, eu guardei esses cogumelos e quando eu peguei eles novamente, eu percebi que eles tinham sido contaminados também. Tipo, outro fungo surgiu no fungo. E, enfim, isso me fez pensar mais uma vez nas contaminações, nas propostas do Emmanuel Cotte, da Anna Tsing. Ele diz: tudo está em contato com tudo, e uma lenta circulação das matérias e dos sumos permite a todos viver bem além dos limites de seus corpos. Tudo respira, mas de maneira diferente do mundo aéreo. O sopro dos corpos, aliás, não precisa passar por pulmões, nem por órgãos. Todo corpo é definido por seu sopro. Todo corpo é um porto aberto à circulação da matéria, dentro e fora de si. O organismo não é mais que a invenção de uma maneira nova de se misturar com o mundo e de permitir ao mundo se misturar dentro dele. Aqui mais umas imagens dessa série. Nesse caso, há uns 2 anos atrás, eu fiz um passeio pela Floresta Nacional de Canela e foi o lugar em que eu vi mais cogumelos na minha vida, assim. Eram muitos. E eu encontrei muitos amanitas gigantes, que é esse clássico vermelho com as bolinhas brancas. E eu coletei alguns e quando eu estava fazendo esses experimentos, eu pensei em usar ele como uma espécie de cenário para essas fotos também. Então eu fiz alguns registros com ele. Muitos fungos são considerados potencialmente mortais, pois podem morrer de doenças, ferimentos ou falta de recursos, mas não de velhice. Mesmo esse pequeno fato pode nos alertar para o quanto nossos pensamentos sobre o conhecimento e a existência apenas assumem uma forma de vida determinada, e a velhice como único destino. Nós raramente imaginamos a vida sem esses limites, e quando imaginamos, nos desviamos para a magia. E se a nossa forma de vida indeterminada não fosse a forma de nossos corpos, mas sim a forma de nossos movimentos ao longo do tempo, tal indeterminação expande nosso conceito de vida humana, mostrando-nos como somos transformados pelo encontro. Humanos e fungos compartilham essas transformações do aqui e agora através do encontro. Às vezes, eles se encontram. Acho muito bonitos esses escritos da Anna Tsing. Aqui mais uma imagem com fungos. E aqui, a maioria desses registros da série são registros digitais, mas eu fiz algumas analógicas também, e essa, no caso, é uma sobreposição que eu fiz da imagem com o fungo e com a textura de baixo do cogumelo. Daquele cogumelo que eu mostrei na foto anterior, o amanita. Aqui mais uma. E em 2019, algumas dessas imagens foram parar em outdoors na cidade de Porto Alegre, numa intervenção urbana chamada Poética dos Fungos, que foi feita durante o 6º Festival Quinobit, a convite do Gabriel Cevallos. Ele assistiu uma outra fala minha num evento sobre a minha pesquisa, e, enfim, ele ficou muito interessado nesse tema dos cogumelos, como essa possibilidade de pensar mundos através da decomposição, né, da transformação. Então, a gente pensou juntos nessa ideia de pegar esses espaços que comumente são usados para publicidade e colocar essas fotos ali. Lembro de novo do Lapujade, né, que fala sobre testemunhar essas existências, dar a elas uma importância, né, e causar algum tipo de alguma ruptura, né, no cotidiano das pessoas que passam por aqueles lugares e estão acostumadas a ver algum produto à venda. Do nada aparece um cogumelo ali que não diz nada, mas diz tanto. E junto com essa obra,
eu criei um Tumblr que era para compartilhar um pouco mais das imagens, como que fazer um imaginário fúngico, também com alguns trechos assim que guiaram a minha pesquisa. Aqui, mais algumas imagens. Eu experimentei também fazer alguns registros utilizando esses equipamentos de ampliação. E também passei a achar bastante interessante essas paisagens que se criam com a observação das imagens, porque eu comecei a experimentar fazer imagens macro dos fungos que estavam se proliferando ali. Então, era mais uma camada dessas escalas, né, do que a ínfimo. Ué, Oi. tem algum tipo de experimento que você gostou mais, assim, sei lá, algum tipo de fungo que dá um efeito visual melhor para a fotografia? Uma situação que você provoca e que tem um efeito que você te agrada mais? Então, eles são muito seres indeterminados mesmo, imprevisíveis, assim. Às vezes eu colocava a mesma substância sobre diferentes fotos e em uma se proliferava de um jeito, em outra de outro. Então, era sempre uma surpresa, assim, eu nunca tinha controle total do processo. E falo sobre isso na minha pesquisa também. Mas algumas coisas que eu percebi que funcionam bem são, por exemplo, algumas frutas que a gente percebe, né, que criam esse bolor mais rapidamente, morango, por exemplo, laticínios também. Mas nesse processo, eu também aprendi a fazer uma mistura que é como se fosse um BDA caseiro, né? Que BDA é o nome da substância que usam em laboratório, né? Como um meio de cultura. E aprendi a fazer uma versão caseira que seria cozinhar batata com agar e um pouco de açúcar. E isso vira um meio de cultura para eles se proliferarem mais rapidamente. Legal. Pensei em mostrar um vídeo agora, que é um pequeno registro que eu fiz do registro dessas imagens. Vocês conseguem ver aí? Sim, sim. Essa é uma pequena história sobre contaminação. From me. Get away from me. Esse trabalho eu fiz já durante a quarentena, né? Então, foi um período assim que me fez pensar bastante nessa coisa das contaminações e tal.
Opa, que eu vou relocalizar aqui. Ô, Tuane, você consegue aumentar o volume do seu áudio? Sim, posso tentar falar mais alto também. Obrigado. Que tem algumas pessoas que estão. Acho que o áudio não está chegando legal. Foi legal que agora melhorou o áudio. Posso falar um pouco mais alto, tá legal? Tá. Foi curioso que esse vídeo foi selecionado para a primeira edição do Fungi Film Fest, que foi um festival só sobre filmes envolvendo fungos. E fiquei bem feliz porque um dos curadores é o Peter McCoy, que também está entre as minhas referências da pesquisa. Ele tem um livro lindo chamado Radical Mycology, e aqui um trecho dele que ele fala: as redes miceliais não apenas são expressões emergentes em si mesmas, mas também estão intimamente ligadas ao comportamento emergente em seus ecossistemas. Através de uma lente micelial, as várias facetas da vida podem ser vistas holisticamente, permitindo a criação de modelos que respondem por variáveis em vários sistemas de maneira metódica e natural. Uma vez que o pensamento micelial é aprendido, é impossível não influenciar todas as atividades de alguém. As conexões se formam facilmente e, no entanto, permanecem maleáveis o suficiente para serem revisadas à medida que novas informações surgem. À medida que as ações desse processo de pensamento adaptativo afetam o mundo, elas são construídas por outros, criando um ciclo de feedback em toda a comunidade. Esse livro é bem interessante também porque ele relaciona o funcionamento mesmo do micélio e dessas redes com a própria sociedade, né? Como a gente também pode se organizar e pensar de uma maneira diferente. Aqui mais umas imagens da série. E mais um trecho do Kotia, que eu acho muito bonito, que ele fala: a morte é a metamorfose da própria vida que circula e se prepara permanentemente para tomar outras formas. Ao morrermos, passaremos essa vida para outros seres. A crença de que a vida que nos anima acaba com a morte do nosso corpo é uma consequência da fetichização do nosso ser. A ideia de que cada um de nós tem uma vida que nos pertence, nativa. Precisamos nos libertar dessa concepção. Algumas imagens eu consegui pegar assim em diferentes etapas do estágio de transformação, por exemplo, essa. E outro trecho que eu acho muito lindo do Kunichi Uno sobre o Hijikata Tatsumi, ele diz: é impossível experimentar a morte, mas é possível acolher esse impossível na profundeza da vida. Pensei muito nisso, assim, durante a minha pesquisa também, do porquê, né, tá falando sobre esses temas da impermanência, transformação e da própria destruição das imagens, da fotografia, né, dessa transformação. E eu acho que é muito para justamente exaltar a vida, né, enquanto ela é vida, e é essa vida que permeia tudo, né, de alguma forma. Aqui eu fiz uma relação entre uma imagem que eu fiz nessa viagem para o Peru, que é da montanha Alsangate, pico da Cordilheira Vilcanota, subcordilheira dos Andes. Ela atinge 6.000 metros de altitude. E há um tempo atrás eu estava pesquisando sobre os prototaxites, acho que é assim que se pronuncia, mas são seres que se cogita que fossem
uma espécie de fungo ou de líquen que existiram há muito tempo atrás e eram seres gigantes, assim. Tem algumas ilustrações disso. E eu fui pesquisar mais e encontrei essa imagem numa pesquisa do Google, assim, e eu fiquei pensando, nossa, parece muito uma montanha, né? Então, essa imagem 2 é uma análise microscópica de um ser desse gênero que descreve organismos terrestres conhecidos apenas a partir de fósseis datados do Siluriano e Devoniano, há aproximadamente 420 a 370 milhões de anos. Eles formavam grandes estruturas semelhantes a troncos com largura de até 1 metro e com altura de até 8 metros. As suspeitas sobre os prototaxites é de que sejam pertencentes ao reino fungi. Algumas hipóteses apontam para uma alga simbionte, sendo assim um gênero de líquen. A semelhança visual entre as camadas que compõem ambas as imagens me faz pensar: quantas camadas de seres compõem o mundo? Tem uma pergunta aqui, Tuane. De quanto tempo leva o desenvolvimento do fungo até chegar a um ponto que você considera pronto? Então, essa é uma questão bem subjetiva, estética, assim, né? E às vezes depende do clima mesmo. Quando está um clima mais propício para eles se proliferarem, leva uma questão de uns dias, assim, sei lá, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Eles já estão numa etapa interessante, mas às vezes pode ser que leve mais tempo. E às vezes também gosto de registrar essas diferentes etapas desse processo, né? O que leva mais tempo. Mas não saberia dizer um tempo exato, sim. Um desdobramento também desse trabalho que eu fiz para uma disciplina do mestrado chamada A Imagem no Campo da Ficção foi essa série chamada Um Episódio de Cegueira Coletiva ou O que Sobrou do Planeta Depois dos Humanos. Que eu peguei alguns recortes de jornal logo depois das eleições trágicas, né? E, enfim, acompanhando todas essas notícias muito tristes, assim, sobre um descaso com o que ainda resta de um planeta vivo, eu pensei em criar uma ficção como se esses materiais tivessem sido encontrados daqui a algum tempo e já transformados por esses seres que ficaram aqui no planeta, né? Quando os humanos foram autoextintos. Então eu apliquei alguns fungos e pensei muito nesse livro Há Mundo por Vir, do Viveiros de Castro, com a Débora Danowski. Tem essa frase que eu acho muito forte, que diz: nada aconteceu, apenas estamos mortos. Acho que é um pouco esse sentimento que a gente tem hoje, assim, né, dessa distopia, de uma inexistência de uma ideia de futuro. Mas acho interessante também pensar que eles propõem que o fim do mundo retroprojeta um início do mundo. No mesmo passo, o destino futuro da humanidade nos transporta para sua emergência. Então, é uma maneira de falar do fim do mundo, mas como uma forma de alerta, né? Para dizer que a gente ainda está aqui, a gente ainda pode fazer alguma coisa. E outra autora que foi minha referência na pesquisa é Isabelle Stengers, que diz: onde estão as proposições ativas que tornam possível e desejável que se faça de modo diferente? Ou seja, em primeiro lugar, juntos, uns pelos outros, mas, sobretudo, uns com os outros. Onde estão as escolhas concretas e negociadas coletivamente? Onde estão as narrativas que povoam as imaginações, compartilhando êxitos e aprendizados? Então, é importante pensar nas narrativas de vida que ainda existem, né? Que ainda podem ser contadas para a gente tentar
deter esse fim de mundo, né? Ou pelo menos pensar numa outra possibilidade de fim de mundo, menos trágica. O fim pode ser o começo, né? É, Ou só o processo, né? Mas é legal essa ideia de tempo, né? De passagem, de transmutação, né? Fico sempre pensando nas bactérias que a gente tem no corpo, né? E quantas bactérias morrem por semana, né? Que a gente perde e elas renascem, né? O tempo todo. total. Se a gente tomar muito antibiótico, sei lá, por muito tempo, essas bactérias morrem e a gente morre também. A gente perde o nosso sistema imunológico, né? Imunológico. A É gente muito louco isso, né? a gente é um universo, né? A gente Existe é um um universo de condomínio, né? seres. Um condomínio de bactérias e coisas, né? É. Um aglomerado, né? Digamos assim. Para compor um pouco com essa fala da Isabelle, trago esse trecho do Deleuze também, que ele fala: crer no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, fomos desapossados dele. Crer no mundo é também suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapam ao controle, ou fazer emergir novos espaços-tempo, mesmo se de superfície ou volume reduzidos. É em cada tentativa que se julga a capacidade de resistência, ou, ao contrário, de submissão a um controle. É preciso criação e povo ao mesmo tempo. Então, sobre a importância de contar essas histórias por um viés menos antropocêntrico, né, para a gente poder pensar em outras possibilidades de seguir existindo no mundo, assim. E outra experiência muito interessante que eu tive nesse processo do mestrado, eu tive contato com a Melissa Palácio, que é uma estudante de doutorado em Ciências Biológicas da URGS, que ela estuda fungos, então ela se colocou à disposição para conversar comigo sobre o que eu quisesse, assim, sobre o assunto. Um dia eu fui conhecer o laboratório de fungos e ela se dispôs a analisar no microscópio os seres que estavam se proliferando sobre as imagens. Então, foi ainda uma camada a mais nesse olhar, né, para esses seres. Vários universos, assim, se revelando. E foi muito, muito lindo, assim, primeiro contato que eu tive de ver esses seres no microscópio. E parou por E, aí, você vai investigar mais uma camada, assim, olha, molecular, são uma coisa. infinitas possibilidades, né? Eu tenho muitas vontades, assim, de expandir mesmo esses estudos, quem sabe no doutorado. Pensar em mais camadas e direções. Tá, legal. E aqui, por fim, eu trouxe alguns artistas que eu usei como referência nessa pesquisa também, porque na pesquisa em poéticas visuais, a gente, além de falar sobre o nosso próprio trabalho, o nosso processo, é legal estar sempre em diálogo, né, com coisas que já foram feitas, com outros pensamentos, com outras criações. Então, um artista que eu coloquei em diálogo com o meu trabalho é o coreano, não sei pronunciar bem o nome dele, mas acho que é Seung Hwan Oh, ou algo assim, que ele tem essa série chamada Impermanence, que ele trabalha com os fungos no filme ainda, antes de revelar. Então, é também uma forma de trabalhar com esse acaso, né? Com esse descontrole das imagens e com uma certa transformação da imagem fotográfica. E eu acho muito bonito. Outro artista que também tem um trabalho com fungos é o Guilherme Maranhão, na série Travessia. Ele é um fotógrafo brasileiro. E ele fez essa série com fungos, com filmes vencidos há mais de 20 anos. Então, eu acho que foi meio sem querer, assim, que ele fotografou um e descobriu que tinha esses seres ali se proliferando no filme e causaram esse efeito muito interessante, assim.
Tem um livro dele que é muito legal, é sobre isso daí. Eu tenho esse livro. Pois é, não é Travessia mesmo o nome? Sim, o livro é Travessia. É, dessa série, né? Sim. É porque ele fez um livro, ficou muito interessante. É muito lindo. Outra artista que eu descobri nesse processo, assim, é uma espanhola chamada Paz Tornero. Ela fez esse trabalho envolvendo também fotografia colocada em placas de Petri, que normalmente são essas placas usadas em laboratório, né? E ela fez uma coleta das bactérias que habitavam a vagina dela. Então, ela também fez um trabalho bastante feminista, né? De alguma forma, e também crítico, assim, a esse pudor que se tem com algumas coisas do nosso próprio corpo e também para pensar que a nossa história é feita de muitos outros seres, né? Que nós mesmos também somos. Outro artista que eu descobri nesse processo é o Peter Hutchinson. Ele fez esse trabalho em 1970 chamado Paricutin Volcano Project, que é um vulcão mexicano desativado. E ele fez essa rota onde escorria a lava do vulcão e colocou, acho que 450 quilos de pão, uma coisa assim. E a ideia era fazer justamente os fungos se proliferarem ali. Então, também existia esse interesse de ver essa lava borbulhante, né? De alguma forma, essa vida que é essa vida ínfima existindo sobre essa camada tão gigantesca que é uma montanha. Achei muito lindo. E aqui mais um desdobramento assim dessa pesquisa. Eu só não sei o que aconteceu que o meu mouse parou de funcionar. Deixa eu tentar selecionar aqui a outra aba. Bateria, será? Pois é. Aqui. E agora, como dar play sem o mouse? Barra. Tenta ser pela barra. Ou no próprio play do teclado. Deve ter uma tecla. A barra não tá funcionando. Tem alguma tecla de play no teclado? Não parece ter. Ai, não. Tenta desligar e ligar o mouse. Que não é o mouse, é o próprio mouse do notebook, sabe? Não tem Tá. nenhum mouse conectado. Entendi. Um segundo, tá? Essa conversa está sendo gravada, tá? Que é tão importante essa...
Está sendo gravado sim e vai ser disponibilizado depois numa página do YouTube. Ah, legal. Muito obrigada. É a própria página da plataforma Humanis. Obrigada. Nada. Lembrando que dia 11 vai ser a Ravena Maia. É o trabalho da Ravena Maia, que é um estudo sobre imagens, né? Ela está fazendo um doutorado sobre selfies e autorrepresentação. Acho que é bem legal e gera bastante discussão. Consegui um mouse. Oba! Vocês estão vendo o vídeo aí? Sim. Tá. Desculpa a demora e a confusão, tá? Imagina. Ele tem som? Sim, tá rolando? Então dá um pause, por favor, eu vou te explicar. Ó. Ó, tem um lugar que você no share screen tem uma opção de você compartilhar o áudio do computador. Aham. Ah, tá. Achei aqui. Acho que é. Agora deu? Nada é estático. Tudo é fluxo. A única constante no mundo parece ser a própria mudança. Em silêncio, caminho pelas trilhas da floresta depois de um dia chuvoso. Meus olhos estão atentos e abertos a cada detalhe. É preciso um outro tempo no olhar para encontrar cogumelos. Todos os sentidos vívidos de curiosidade. É preciso um tipo particular de atenção. Eu devo estar presente no aqui e no agora do encontro, disposta a todas as suas surpresas. Enquanto todos dormem, os fungos atuam em sua própria ontologia como organismos de interação entre a vida e a morte. Depois do momento de contemplação, o meu impulso seguinte é fotografar. O meu desejo é compartilhar com outros olhos aquilo que um dia vi. Sinto a fotografia como uma testemunha de pequenas existências, uma forma de narrar histórias em que a diversidade emerge. A beleza delicada e, por vezes, excêntrica de algumas espécies
me envolveu cada vez mais nessa tarefa. A cada caminhada pela floresta, tornou-se inevitável a busca pelos cogumelos, quase como uma urgência de registrar para poder contar ao mundo sobre os tantos universos que existiam ali. Diante de um desses seres, me sinto contemplando um agente do infinito. Sob meus pés, uma grande rede sentia cada passo que eu dava. Eu pensava que estava descobrindo a floresta, mas era a floresta que me envolvia em sua forma de ser. Será a fotografia sempre um ato unilateral, comandado por quem dá o clique? Sinto que os fungos me envolveram em seu universo para difundir a sua existência por meio de minhas imagens. Olhar é ao mesmo tempo ser olhado. Na floresta, nunca sabemos bem quem vê e quem é visto. A cada passo que dou, sou envolvida por mais uma nuvem. O ar é um mar cheio de pequenos e leves esporos invisíveis. Porque temos a ideia de que tudo aquilo que está do lado de fora do nosso corpo físico é algo separado de nós? Somos feitos de muitos seres. Há tanta vida dentro quanto fora dos nossos ilusórios contornos corporais. Habitamos um mundo, mas há tantos mundos que nos habitam também. A cada vez que respiramos ou nos alimentamos, sinto que repovoamos a floresta que há do lado de dentro. Os movimentos dos nossos corpos e pensamentos também são esporos que se espalham por aí. Às vezes, nada parece estar na escala certa. Quando me percebo parte deste emaranhado interligado de muitas conexões, sinto que os conceitos de tempo e de espaço já não existem. Diante desse fato, minha insignificância torna-se imensa. Para muito além do medo, mas sim uma entrega que toma conta de todo o meu ser. O que é ínfimo e o que é imenso se misturam. Penso que a imensa pequenez dos fungos configura um tipo de grandeza que não somos capazes de compreender. Suas existências miceliais estão se espalhando por todos os campos, neste exato momento. A beleza reside, sobretudo, naquilo que não compreendo inteiramente. Os fungos me ensinaram, em toda sua sutileza, que decompor é recompor. É preciso transformar a matéria. A matéria física, a matéria do pensamento, a matéria do olhar. Os fluxos mobilizados pela digestão micelial são, ao mesmo tempo, narrativas de degradação e criação. A decomposição que configura ou torna possível novos mundos para outros organismos. Talvez
seja preciso mesmo desintegrar tudo para começar novos mundos. Ou talvez possamos reinventá-los a partir daqui. Então, esse pequeno filme foi um desdobramento assim, dessa pesquisa. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, tá. Eu uni de alguma forma as reflexões assim, que eu tive, né, durante esse processo do mestrado e criei esse texto e reuni as imagens também que eu tinha feito até então, nesses últimos anos, e criei essa narrativa fotográfica. E outro projeto que eu fiz nesse período também, como uma forma de mostrar também os resultados dessa pesquisa, e também uma forma de adaptar isso a esse novo conceito, a esse novo contexto que é tão online, né, que não parece tão possível fazer uma exposição nesse momento. Eu decidi fazer um site que chama Fluxos Fungos também. E quem desenvolveu ele foi um amigo chamado Augusto Beneman. E ele criou esse código-fonte de micélio que surge na tela em um ponto diferente a cada novo acesso. Então, é uma forma de mostrar também essa indeterminação dos fungos, né? Dessa incerteza. E aí os conteúdos ficam nesse... E eu comecei o projeto com as minhas imagens, com as reflexões, né, que guiaram essa pesquisa. Mas a ideia é que ele seja feito também de contaminações, de contribuições de outras pessoas que se relacionam com os fungos também de alguma forma. É como um convite assim, a despertar o olhar para esses seres. E algumas pessoas já colaboraram, já mandaram fotos e outros materiais. Inclusive, hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma artista da Colômbia, uma colaboração. Então eu fico muito feliz assim, de ver essa rede expandindo. Aqui é um exemplo de um fórum enviado pela Natália Scherer, mas algumas outras pessoas também já colaboraram. André Benedito também. Será que você consegue abaixar um pouquinho o som da apresentação? Sim, tá Só um meio pouquinho, alto. a sua voz é... Melhorou? Não sei, pra mim tá no mesmo volume. Bom, mas É esse bem legal site esse som. Esse som é melhor é muito depois legal. também. Era mais para mostrar brevemente. Depois vocês podem acessar e explorar mais os conteúdos. Então, cada acesso ele se configura de uma forma, né? Ai, apertei na tecla errada, desculpa. A cada acesso o site se configura de uma forma diferente, né? Isso o micélio surge num ponto diferente da tela e a aleatoriedade dos conteúdos também é reorganizada, assim. Os pontos se reorganizam. E aqui, então, é a minha dissertação finalmente impressa. Finalizei ela essa semana. Também tentei fazer um trabalho
artesanal de alguma forma, com essa capa de tecido envolvendo. Por enquanto é só um trabalho feito para a banca mesmo, mas quero pensar em publicar ela também depois, de forma física. E aqui é a dedicatória da dissertação, para aqueles que se entregam à impermanente intensidade dos fluxos da vida, para aqueles que acreditam que a transformação, muitas vezes, é silenciosa e acontece pelas bordas, para aqueles que percebem a beleza das contaminações, para aqueles que amam as perguntas e, sobretudo, o mistério, para aqueles que celebram a vida que há em tudo, para a vida que sempre insiste em ser. E para finalizar, essa frase da Anna Tsing também que eu gosto muito, que é: as ruínas agora são nossos jardins. É isso, muito obrigada. Aqui está meu Muito site, bom, se muito quiserem bonito. ver mais do meu trabalho. E agora vamos abrir para as perguntas. Quem quiser aparecer aí e, né, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tuane. Tuane, sou Maurília, de Cuiabá, Mato Grosso. Olá. Tudo bem? Eu fiquei muito encantada com o teu trabalho. Eu descobri por acaso, porque eu também estou fazendo uma pesquisa sobre a questão das poéticas, mas é mais aplicada à questão dos corpos em combate, desses movimentos, desses corpos que vão para as ruas, que foram, né, lutar, enfim, nesses últimos tempos, mas agora esse movimento se suspendeu, e eu estava pesquisando material sobre a questão da poética, como pensar uma poética, e me chamou a atenção o teu trabalho. Eu caí em você e fiquei encantada, e aí me demorei, porque eu sou da área da filosofia, e me chamou muito a atenção a maneira como você conectou o seu trabalho fotográfico, de pesquisa, de criação, com um conjunto de filósofos contemporâneos e modernos, né? Enfim, o Bergson, que está no início da modernidade, no início do século XX, mas com Deleuze, com o Lapujade, enfim, vários nomes que você traz, né? E o que eu achei mais assim rico é o modo como você vai fazendo essa conexão, sabe, com esses pensadores. Eu trabalho com filosofia contemporânea, trabalho com esses autores também, principalmente com Deleuze, com o Lapujade, e eu fiquei muito encantada, e eu já entrei várias vezes, já fiz vários percursos nesse seu site, que ele dá a ideia do rizoma, né? Quer dizer, é no meio que as coisas acontecem. Então, cada vez que você entra de onde você está e você abre, né, uma série de conexões. E, como o David falou, cada vez que você entra, você tem uma nova composição, né? Então, o que me chamou muito a atenção é como que você chegou a esses autores. Quer dizer, foi uma escolha, você foi procurando, você já tinha assim uma intuição de algumas coisas, e de repente você bateu uma leitura ali, outra aqui, você falou, e é isso que eu estou fazendo, ou foi só quando você foi para o pós-graduação que você conseguiu compor, não é? Enfim, fazer essa bibliografia, construir esse campo de estudos, né? E que contemplam aquilo que você faz do ponto de vista fotográfico, não é? Essa é uma pergunta, e a outra, o que seria para você essa poética nesse seu trabalho? Sim. Agradeço as palavras. Se você quiser conceituar, não estou pedindo você um conceito, mas, sabe, me interessa muito, assim, porque eu acho que há uma poética na própria vida, né? A vida é a todo instante, não é? E essa citação que você traz da Donna Haraway nos direciona também para uma outra dimensão dessa poiesis da vida, no sentido amplo, não só a humana, né? Mas no sentido bem mais amplo. É isso. Que lindo te ouvir. Graças. Fico feliz. Sobre essa gama de autores, assim, autores e autoras,
Eu acho que a filosofia é um campo de interesse para mim há um tempo já. Quando eu estava na graduação, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, já foi na área da fotografia, mesmo sendo no jornalismo, eu falei sobre a relação da fotografia com o tempo, que é um tema que me interessa muito, assim. No caso, eu fiz um estudo de caso sobre a Vivian Maier, que é algo bem diferente, né, do meu trabalho, do que eu tenho feito ultimamente, mas não sei, a história dela mexeu muito comigo, assim, e essa relação da fotografia com o tempo. E, bom, a questão dos fungos é algo que me acompanha, né, desde quase o início, assim, da minha fotografia. Também foi algo de um imaginário coletivo, assim, também, com algumas amigas e amigos que também têm seus estudos, seus trabalhos fotográficos, que também foram convergindo, assim. Sempre cito uma amiga que até vi que estava aqui assistindo também, a Ievi Holthausen, e o Dani Eizerich. A Ievi também é fotógrafa e ela, de alguma forma, também foi chamando minha atenção para esses seres, assim, para os fungos, que ela sempre curtiu muito também, esses pequenos mundos. E o Dani também foi responsável pelo conceito visual do site, do Fluxos Fungos. Também são companheiros de vida, assim, nós vivemos muitas aventuras juntos e também estudamos juntos, de alguma forma. Então, eu me sinto mesmo nesse emaranhado micelial, assim, sabe? Dessas coisas que vão surgindo muito porque existe essa rede, assim, existe esse imaginário e esses autores também estão sendo falados nesse momento, em muitos âmbitos, né? Não só na filosofia, mas também para pensar a ciência mesmo. Então, eu acho que foram coisas que foram surgindo naturalmente, mas é claro que a pesquisa do mestrado me fez buscar de forma mais ativa ainda, né? Para compor esse meu trabalho. E a segunda pergunta eu me esqueci. Da poética, né? Pois é, o que é a poética, né? A poética eu acho que é uma forma de existir mesmo. E eu acho que conversa muito com a simpoiesis mesmo, proposta pela Donna Haraway, né? Que é essa forma de existir com, né? Fazer com. Então, é uma forma de se saber no mundo e estar no mundo sabendo que está envolto nesse emaranhado, né? Que compõe tudo, assim. Então, eu acho que é aí que está a poética dos fungos, nesse caso. Eles têm um papel fundamental nesse emaranhado. Acho que é isso. Fiquei muito satisfeita com a sua resposta. Eu penso também que as coisas caminham nessa direção, né? Uma poética da vida, né? A vida como poética, né? Sim. Que é algo que nós temos uma urgência hoje, né? Porque a vida hoje nunca esteve tão em risco como ela se encontra nesse momento, né? Exatamente. Parabéns, seu trabalho é tocante, lindíssimo, e ele tem, eu acho, uma sustentação teórica muito valiosa, sabe? Graças. Parabéns. Fiquei muito contente de encontrá-la. Que bom, fico feliz. O seu trabalho realmente é muito lindo. Eu vi seu trabalho na Imagem Brasil, lá com a Patrícia, né? E queria saber aquela coisa da... Só um minuto. Porque o gato entrou aqui na... Entendo. Benedito. Você está falando de onde, Helena? Boa noite, Helena. Fortaleza. Foi. Legal. Legal. Aquela fotografia da dona Naí é de onde? Qual?
da Dai Benedito, é isso? Que você citou? Uma fotografia no seu trabalho aí? Ah, no meu trabalho de conclusão, Aham. na graduação, o trabalho de conclusão foi sobre a Vivian Maier. Tony, oi. Tô falando de São Paulo. Eu não sei, como eu cheguei atrasada, eu não sei se você já falou sobre isso, mas eu fiquei curiosa para saber se você, quando você põe os fungos em contato, se você tem alguma escolha estética, tanto na distribuição gráfica com a imagem, quanto em cor, em textura, ou se você... É mais uma pergunta assim, você pinta com eles, né, para de alguma forma criar a imagem junto, ou deixa solto mesmo? Sim, eu tento direcionar a proliferação deles. Mas nem sempre é possível, né? Porque eles têm vontade própria e eu aceito essa vontade também, porque a gente está criando juntos. Mas nem sempre, nem todas as imagens, né, que eu fiz, eu senti vontade de registrar, porque, claro, existe uma escolha estética também no que fica mais, né, esteticamente interessante, assim, a meu ver. Então eu tento direcionar com alguns elementos possíveis, mas, enfim, é sempre um descontrole mesmo. Eu que agradeço muito, sim. É muito rico para mim sempre poder falar e trocar ideias, né, sobre o trabalho, porque é um trabalho muito aberto, né? E a quem se sentir vontade também de mandar alguma contribuição para o site, vou adorar receber. E, enfim, se eu pude trazer alguma inspiração e reflexão para vocês, fico muito feliz, assim. Acho que com certeza Agradeço inspirou o muita convite. gente. Queria agradecer também todos que participaram, né? E também para ficar de olho, a gente vai ter outras apresentações, né? A gente vai ter uma rodada depois desse mês de fevereiro que vai ser com fotografia experimental. E tem uma das convidadas aqui, que é a Raquel Moliterno, que fez a pergunta. Ela vai participar, ela vai apresentar a pesquisa que ela fez também. Mas eu não vou falar o que é, mas é fotografia experimental. Então é isso, gente. Acompanhem nossa programação, tem vários eventos aí gratuitos. E a ideia é compartilhar mesmo esse conhecimento que fica mais, né, preso ali na universidade, né? Poucas pessoas têm acesso. E eu acho que isso pode servir também como inspiração para quem pensa em fazer uma pesquisa, né? Porque a gente pensa que pesquisa acadêmica tem um outro, né? Muita gente, né, não sabe que você pode fazer uma pesquisa poética, né? Desenvolver a sua própria linguagem, a sua própria arte, fazer um estudo do seu próprio processo, né? Criativo, processo artístico, né? Então, legal, obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço. A defesa da dissertação vai ser no dia 2 de março, vai ser aberta também, então eu vou divulgar no meu Instagram, se alguém quiser assistir, legal. fica o convite também. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Dia 11 tem mais. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite.